Bom, o Axon, desde 2001, passou por 3 fases, sendo que a terceira a gente vai entrar agora. Entre 2001 e 2010, a gente tinha um fundo, basicamente, que se chama Sponsored, patrocinado por um investidor institucional francês. Em 2011, a gente fez uma captação do Fundo 2, com uma base diversificada de investidores, principalmente institucionais americanos e europeus. Aqui a gente está falando de investidores de longuíssimo prazo, desde endowment de universidade americana até family office historicamente estruturado fora do Brasil, fundos de pensão, seguradoras e alguns fund of funds como a Spectra. Na primeira fase, entre 2000 e 2010, a gente evidentemente passou por períodos no Brasil de crise, de volatilidade, semelhantes ao que a gente está vivendo agora. Com o Fundo 2, a gente entrou numa fase muito mais promissora. Eu acho que o pior dos pessimistas não previria vamos dizer, a derrocada atual da economia, embora já se prevesse bastante dificuldade diante da falta de reforma, etc. E, finalmente, agora a gente está entrando numa nova fase em que, no longo prazo, a gente ainda continua acreditando no Brasil e os nossos investidores também. Nesse período, a gente investiu no que a gente chama em 15 plataformas. São empresas que, por sua vez, fizeram aproximadamente 15 aquisições adicionais, um total de 30 transações, sempre em empresas de médio porte no Brasil. A gente tem a nossa definição de médio porte, a grosso modo, historicamente, entre 20 milhões e 500 milhões de faturamento anual. Não é uma métrica precisa e nem é preciso o nosso foco setorial. Pelo contrário, a nossa carteira de investimento passou por empresas de setores bastante distintos. Eu vou aproveitar para enumerar e pegar o gancho de como que a gente tentou, algum insight das empresas investidas ao longo do nosso histórico. O nosso grupo e o nosso DNA é de gente que foi executivo de empresa, desde empresa familiar a empresa de médio porte, e que traz um viés bastante operacional para as empresas investidas. Então, nossa tese de investimento é realmente buscar empresas boas, mas que são subpotencializadas. A gente raramente olha uma situação de turnaround, onde a operação da empresa não é adequada. Em compensação, a gente atua em frentes diversas da operação, desde o marketing até abertura de fábrica, fechamento de fábrica, novas unidades de negócio, definições estratégicas, coisas bastante além do tradicional do private equity, que é a governança e o financeiro, estrutura de capital, embora a gente também, evidentemente, atue nessas frentes. A gente busca apoiar o gestor das nossas empresas, seja ele o gestor empresário, seja um gestor novo, com a nossa entrada de forma bastante ativa, embora o nosso mandato não necessariamente signifique entrar no dia a dia da empresa, embora estejamos prontos para fazê-lo caso necessário. Felizmente, até agora, muito raramente foi necessário. E eu acho que, só para fechar o comentário, o Fundo Novo é um fundo que a gente levantou em 2015, que vai começar a ser investido em abril de 2016. É um fundo de R$1,5 bilhão de reais, aproximadamente, 400 milhões de dólares, para os próximos vários anos de investimento nesse perfil de empresa no Brasil. Nessas 30 transações, a gente manteve um foco nas empresas de médio porte
provavelmente fazendo a gente o fundo mais ativo nesse segmento de mercado no Brasil. Fundos como a própria Advent têm um histórico mais longo e até de mais transações, mas optaram, ao longo do caminho, por uma migração para empresas de porte maior. Me lembro no passado até ter tido exposição para a Advent nesse mercado de médio porte, mas isso faz bastante tempo, meados de 2000. Então, a gente optou por manter esse foco. Novamente, tem muito a ver com o nosso DNA, nossa característica do grupo. Acho que eu vou usar alguns exemplos de empresas investidas para mostrar os diferentes setores, as saídas e como que a gente tentou apoiar. A gente investiu numa empresa de sistemas de segurança para a agência bancária, dentro da qual a gente conseguiu fazer uma aquisição importante para consolidar a posição de liderança nesse segmento e também de complementariedade geográfica. A Instalarme, eventualmente, teve implementação de ERP, abertura de unidade, uma série de questões operacionais que evoluíram ao longo do nosso período de investimento e culminou na saída para a maior empresa do mundo de serviço de segurança, a G4S, que estava usando a Instalarme como plataforma de entrada no Brasil. Então, a gente transformou, nesse período, uma empresa familiar, relativamente remota, embora importante naquele nicho de mercado, numa plataforma de entrada de uma multinacional no Brasil, e, a partir dessa plataforma, fez a sua expansão no mercado brasileiro. A gente conseguiu, na Vet Brands, um outro investimento nosso, ainda em meados de 2000, juntar uma divisão de uma multinacional de distribuição de medicamento de saúde animal com uma farmacêutica brasileira, e essa diferença cultural entre a empresa familiar brasileira e a multinacional foi um dos cuidados importantes. A gente trouxe para essa empresa, para o conselho, um ex-executivo da maior empresa do mundo no segmento de saúde animal, para trazer insights. Algumas mudanças importantes de portfólio de produtos foram feitas, implementação de fábrica, estado da arte, coisas que foram bastante fundamentais para a saída eventual para uma multinacional francesa, expandindo no Brasil. A gente entrou no capital da Lupatec em 2004, numa época que ela tinha um projeto de consolidação da cadeia de fornecimento para petróleo e gás, embora ela ainda fosse uma empresa, na época, também voltada para o setor de autopeças. Essa consolidação foi bem sucedida e culminou com uma surpresa positiva, que foi o IPO em 2006, numa época que, na nossa entrada, a gente não tinha nenhuma perspectiva de abertura de capital no Brasil para uma empresa de médio porte. Em 2006, os bancos estavam batendo as portas das empresas investidas por private equity para fazer a abertura de capital. Uma história um pouco semelhante, embora não de consolidação, mas que culminou com a abertura de capital, foi a Mills. A gente entrou em 2006 e culminou com a abertura de capital em 2010. A Mills cresceu bastante no nosso período de investimento, multiplicou o EBITDA 10 vezes, mas a primeira ação, talvez, na Mills foi fechar uma unidade de negócio. Então, um contrassenso do crescimento do negócio com o fechamento de unidade, mas foi crítico para focar nas áreas de oportunidade, o negócio de capital intensivo, onde a alocação de capital era bastante crítica, como vetor de crescimento. E aí sim, num mercado muito mais difícil em 2010, de abertura de capital, a gente fez uma captação que impulsionou um crescimento adicional nos anos subsequentes. Normalmente, quando a gente faz uma abertura de capital, a gente sai 100%, ou na própria abertura de capital, ou após o período de lock-up, porque a nossa tese é private equity. A gente investiu e saiu do mundo verde, foi uma situação que a gente comprou 100% e conseguiu multiplicar o número de lojas em quase 3 vezes ao longo desse varejo dos produtos da Mãe Terra, inclusive.
Mundo Verde é provavelmente a maior prateleira desse tipo de produto do Brasil, muito longe do segundo colocado, e a gente conseguiu, ao longo desse período, também fazer uma linha própria de produtos Mundo Verde, que foram importantes para a nossa saída 4, 5 anos depois, que, aliás, é a média do período de investimento nosso. Embora a faixa tenha sido de 2 a 8 anos, essa média pode ser um pouco enganosa. Finalmente, a gente entrou e saiu de uma clínica de oncologia. E eu acho que aqui eu vou pegar um gancho para dizer que a primeira disposição de uma empresa para captar private equity é a prontidão e o autorreconhecimento que faz sentido trazer um capital que não é passivo na empresa, e isso não é uma coisa óbvia. Eu cito o caso da clínica de oncologia porque um médico ele estuda a vida inteira para trabalhar sozinho e não para ser um empresário trabalhando com um time, que dirá com alguém como sócio no dia a dia. Então, nesse caso, eles foram muito bem-sucedidos em mudar esse mindset, nos trazer, culminou com uma saída para o maior player de saúde do Brasil no ano passado. A gente tem ainda empresas no portfólio no setor de compressor de gás veicular, para postos de gás, implementos rodoviários, operadora de marinas de barco de lazer, projetos de engenharia, saúde ocupacional, facilities management, com serviços de manutenção predial e outros serviços de manutenção de equipamentos, telecomunicações, eu posso estar esquecendo de um ou dois, e um ou dois que eu não posso ainda divulgar. Então, essa é a nossa história no segmento de private equity no Brasil. A gente passa boa parte do nosso tempo atuando como empresário, e eu diria que a maior parte do nosso tempo está bastante alinhado com os desafios que a maioria que estão aqui enfrentam, inclusive em captação. Paulo, só para complementar, talvez o termo não seja muito conhecido da plateia, você falou na sua estratégia de plataforma, de criação de plataforma, de roll-up de plataforma. Você poderia exemplificar com as eventuais aquisições que vocês tenham feito para os investimentos iniciais em empresa, porque isso pode ser, eventualmente, uma boa estratégia de saída para a crise, tá certo? Uma empresa se engajar como parte de uma empresa plataforma que vocês tenham. Acho que o exemplo mais claro é a Lupatec, que fez 6 aquisições durante um período de 1 ano e meio. Essas 6 aquisições consolidaram a Lupatec como fornecedor-chave para a Petrobras. Posteriormente, inclusive bastante depois da abertura de capital, a empresa alavancou demais em cima dessa tese. Potencialmente, aí a desaceleração da Petrobras foi bastante crítica para ela. Mas, durante um bom tempo, ela foi muito bem-sucedida em capturar as oportunidades de fornecedores que não tinham escala sozinhos para atuar em clientes do porte da Petrobras e que, numa plataforma, poderiam fazer parte. O outro exemplo que eu citei da Instalarme conseguiu juntar uma empresa baseada no sul do país com uma empresa baseada em São Paulo, que teve a complementariedade geográfica, complementar de serviço de monitoramento e de equipamentos tecnológicos. Foi uma expansão para o resto do Brasil a partir dessa base, para consolidar a posição de liderança nesse segmento de mercado. Então, no caso da Mills, uma outra aquisição em que ela passou a atuar num segmento de mercado que ela não atuava, que era o imobiliário. Ela já atuava na construção civil pesada, com equipamentos como escoramento e andaimes para construções grandes. No mercado imobiliário, ela tinha pouca presença, foi uma pequena aquisição que transformou aquela divisão, aquele segmento de mercado. Ela também tomou a liderança naquele segmento. Então, são aquisições que aumentam escala,
que aumentam a capacidade gerencial, porque a empresa maior consegue atrair gestão mais parruda, normalmente, mas fundamentalmente aquisições que façam sentido estratégico para o negócio nos próximos anos. A gente costuma dizer que o nosso projeto de investimento é de 5 anos, do nosso ponto de vista, mas tem que ser um projeto de 10 anos, necessariamente, porque os próximos 5 são os 5 que o próximo comprador vai olhar quando vier discutir com a gente a nossa venda. Então, bem, muito obrigado. Aqui o seguinte: quais as recomendações para os donos de empresa do ponto de vista de convivência com os fundos de private equity quando eles deixam de ser executivos e vão para o conselho? Quer dizer, existe uma percepção ou uma queixa de que, a partir desse momento, eles não são mais ouvidos e o fundo começa a ter uma posição dominante na condução do negócio. Talvez seja interessante compartilhar as experiências sua e do Paulo sobre isso. Acho que eu vou complementar aqui a questão de comunicação. São pessoas lidando com pessoas sempre. E assim como, acho que teve uma pergunta de uma empresa de energia solar, assim como as empresas de energia solar não são todas iguais, os fundos de private equity também não são. E você tem que conhecer e conversar. É óbvio que questões relacionadas à transação são desafiadoras, seja a contingência, seja a precificação, mas o maior desafio é o que está por vir depois de fechar. Começa com alinhamento de onde que se quer chegar, mas eu diria que um fator crítico de funcionamento da sociedade tem a ver com constância de comunicação. Normalmente o silêncio gera informação muito errada de uma parte e de outra. Acho que eu diria que é uma recomendação de muita comunicação também. O que vocês consideram um empreendedor excepcional? É uma pergunta difícil isso, né? Como é que um negócio, tá certo, pode ser visto como excelente para atrair a atenção de um fundo de investimento? Uma vez eu estava conversando com um empreendedor e a gente começou a fazer muitas perguntas sobre o negócio dele. Ele reclamou: mas vocês perguntam de tudo? Eu falei: bom, é isso que a gente faz da vida, na verdade. Então, eu acho que a capacidade de trocar ideia, de alinhar, no nosso caso, que é um investidor que não atua de forma passiva, mas também não reconhece que não é expert setorial em nenhum setor, muito provavelmente esse nível de prontidão para dialogar, questionar, revisitar ideias e direcionamento do negócio, soluções da operação, pessoas, talvez isso seja a característica mais fundamental para reforçar o sucesso que ele trouxe até ali, que certamente envolveu características talvez até diferentes dessa, porque ele foi centralizador, foi líder, levou o negócio adiante, mas se ele traz o Axon para dentro do negócio dele, é porque ele também reconhece que ele vai esbarrar na barreira de crescimento em algum momento, que tem a ver com a estrutura que ele tem, ou com as opções que ele tem pela frente, e que não consegue levar sozinho. Então, acho que a capacidade de dialogar, talvez, eu vou destacar como a mais fundamental das características.